Olha só, minha gente, desde quinta-feira passada, o São Paulo vinha avançando nas negociações com o América Mineiro em torno da contratação do Emanuel Martínez, o argentino de 29 anos que pertence ao Coelhão, né? O avanço nas negociações redundou, neste momento, na negativa do Coelho em aceitar a proposta do São Paulo, né? E mais, algo que não andaram falando por aí, mas que eu corri atrás para saber para vocês aí, né? Uma profunda irritação no Clube Mineiro neste momento, pela maneira como o São Paulo está tratando da possível contratação do jogador argentino. Isso você pode até sustentar que isso é problema do América, né? O São Paulo tem todo o direito de contratar da maneira que ele quer. O problema é que a maneira como o São Paulo vai para o mercado pode perfeitamente ser determinante para que o clube consiga contratar o jogador ou não. A maneira como o São Paulo foi atrás do Martínez para o pessoal do América é um tanto quanto desrespeitosa no sentido de que, nosso time aqui está na segunda divisão, então querem chegar aqui, entregar qualquer trocado e levar o nosso jogador. Então é por causa disso que parece que há uma irritação muito grande com o São Paulo, porque desde quinta-feira aí, o São Paulo não teria saído muito aí desses valores não. Que valores são esses, Josa? Veja, o São Paulo ofereceu 500 mil dólares pelo jogador, mais a cessão de um outro jogador do elenco ali, não é qualquer jogador, né? Alguns jogadores desses aí que o São Paulo está descartando no bom sentido, né? O São Paulo vai processar uma profunda reformulação e o América não aceitou isso, né? Porque o América não quer que a sua própria reformulação seja pautada por um outro clube, por exemplo, pelo São Paulo. O América não quer que o São Paulo entregue um jogador. O América não quer, por exemplo, que o São Paulo entregue um jogador nessa negociação, porque o América quer, na verdade, determinar quais são os seus jogadores, os jogadores que ele vai contratar no mercado para o fortalecimento do elenco para a Série B de 2024, porque inúmeros jogadores do Coelho não vão permanecer, inclusive o Martínez. Agora, se ele não vai permanecer, é claro que o São Paulo fica fortalecido aí nesse processo. Por quê? Porque o jogador não vai permanecer, provavelmente não vai para a segunda divisão com o Coelhão, então ele vai ser negociado. Então o São Paulo oferece o que quer e contrata o jogador errado, porque é um jogador que vem se destacando muito no Campeonato Brasileiro, vai ser alvo certamente de interesse de outros clubes, então a América conta justamente com isso daí para negar a proposta do São Paulo de 500 mil dólares e mais um jogador. Certamente, gente, não é jogador. Se a gente pensar o elenco do São Paulo, aqueles que serão dispensados hoje, se você considerar aqueles jogadores que poderiam ir para o América, né, e considerando que o América vai disputar a Série B, vamos combinar que não é qualquer jogador desses descartáveis do São Paulo que o Tricolor teria oferecido para o América. Não é que o São Paulo fala assim, você escolhe um aqui. A gente não quer o Rames, você escolhe o Rames, não é isso. Até porque não é qualquer jogador de primeira divisão que vai jogar, né, e vai sim, vai jogar com disposição, com vontade e vai servir, essa é a verdade, para um time da Série B. Não é qualquer jogador de Série A que serve para o time da Série B. A gente entende que o contrário existe. Não é qualquer jogador de Série B que serve para a Série A, mas também o contrário existe. Né? Não é qualquer jogador de Série A que serve para a Série B. O América, que é um time que já frequentou muito a Série B, sabe perfeitamente disso. Então o América quer pautar a formação do seu elenco. Não quer que outros clubes fiquem pautando, né, nessas negociações e que queira oferecer jogadores. Vamos combinar alguns jogadores aí que, a julgar pela condição do América na segunda divisão, o São Paulo provavelmente está oferecendo alguns aí que talvez não seja mesmo interessante para nenhuma equipe hoje que esteja indo para a segunda divisão. Né? O que é o América? Desde o começo aí das negociações, o América quer 1 milhão e 200 mil dólares pelo jogador e os dirigentes do Coelho fizeram questão de ressaltar: nós queremos 1 milhão e 200 mil sem nenhum jogador. Nós não queremos nenhum jogador aí, sabe, junto com esse valor. A gente quer só esse valor. A gente não quer diminuir para 1 milhão com um jogador ou 2 jogadores. A gente quer 1 milhão e 200 mil dólares para liberar o Emanuel Martínez. O São Paulo vai conseguir fazer essa contratação? Primeiro, né? É interessante pensar que o São Paulo de fato tem interesse nesse jogador, porque para mim ele é irrelevante, tá? O Martínez, gente, ele terminou essa competição aí, essa temporada, tá terminando essa temporada com a América, até agora ele tem 8 assistências, ele tem 1 gol em 60 jogos. Você pode achar que isso é pouco, né? Não é não. Porque o Martínez não é um atacante, o Martínez é um meio-campista, gente, de muita circulação e de muita entrega tática. Martínez é um jogador que ele chega muito bem ali até a área dos adversários, mas é um jogador que trabalha a condução de bola
né, e a construção do jogo desde o primeiro terço do campo. O Martínez é um jogador que consegue pegar essa bola com os zagueiros e ele vai trabalhando, fazendo passe, toque me boi, né? Ele toca, se apresenta para receber e vai construindo. Então é um jogador que tem uma participação ali nos gols muito ampla, muito maior do que esse número de 8 assistências e mais um gol revelam dele nessa temporada no América. O Martínez é extremamente participativo, mas gente, olha, vou contar pra vocês, é absurdamente participativo nos gols do América. O América tivesse mais uns 2 jogadores como ele, certamente não cairia para a segunda divisão. Né? Então ele pega essa bola ali na zaga, ele vai conduzindo, vai fazendo um passe, vai fazendo uns passes mais longos, às vezes médios, às vezes curto, e se apresenta para receber. E ele, como é um jogador que não pisa muito na área, é um jogador que gosta de construir para outros fazerem gols, ele tem um altíssimo número de pré-assistência. E isso acompanha ele desde os seus 25 anos. Quando o Martínez não era tão relevante assim como jogador que dava muita assistência, ele já era relevante como jogador que dava muita pré-assistência. Né? Isso também explica como ele é um tipo de atleta participativo. Né? Portanto, ele é um jogador moderno, um jogador que encorpa a equipe, um jogador que pode perfeitamente melhorar muito o meio de campo de inúmeras equipes que tem no futebol brasileiro. É um jogador que, sinceramente, eu vou contar pra você, tá? Se o Flamengo contrata o Martínez pra ser reserva, tá beleza, tá? Mesmo considerando o elenco do Flamengo hoje, tá beleza. Até porque a gente pode considerar que o Martínez chegaria no São Paulo para disputar a titularidade. Ele não precisa necessariamente chegar para ser titular. Né? Agora, o Flamengo ele poderia ser um perfil interessante, ainda que para compor o elenco ali. Sinceramente, eu acho que é o cara para arrumar o meio de campo do Corinthians, gente. Arruma. Ele chega no Corinthians para ser titular e arrumar o meio de campo do Corinthians. O Martínez, o Palmeiras não se deu conta ainda, né? O Martínez seria um jogador olha, é um jogador que cairia nas graças do Abel Ferreira. Totalmente. O Martínez é aquele jogador que o Fortaleza, por exemplo, não tem. Tá sofrendo por não tê-lo. Né? Porque o Caio Alexandre é um cara que joga muito bem, mas numa faixa muito anterior ali. Ele não tem essa circulação toda que tem o Martínez, né? Dava pra até jogar junto, né? Os dois jogarem juntos, né? O Martínez é um jogador interessante hoje para compor ali pro Fluminense, que naquele setor do meio de campo tem muitos bons jogadores. Brigaria até pela titularidade. Né? Brigaria sim pela titularidade. O Martínez seria um jogador para dar muito corpo, para encorpar muito o meio de campo do Botafogo. Um jogador para ajudar o Vasco também a se recuperar. Ou seja, um jogador que, na boa, gente, hoje, sem exagero, seria um jogador de baixo perfil, né, muito interessante para inúmeras equipes importantes aqui do futebol brasileiro da primeira divisão. Por 1.200. É isso. Um jogador que não se lesiona. Um jogador que, sabe, termina todos os jogos até o final, entregando, marcando muito bem, recompondo muito bem, construindo, se apresentando para receber. Né, aparecendo para o jogo quando todo mundo se esconde. No América Mineiro, enquanto a equipe estava na pior, tinha jogador que agora até está jogando bem, que não aparecia, o Martins estava lá aparecendo. E o São Paulo não quer pagar 1.200.000 por esse jogador. Tem que correr atrás e buscar esse jogador, gente. Porque ele pode sim fazer diferença, na minha opinião, para o São Paulo, tá? Quando o Rato chegou, eu falei que o Rato poderia ser um jogador muito útil para o São Paulo. O Rato hoje se configura como um jogador útil para o São Paulo, sim. Pode não gostar do Rato e tal, mas ele é um jogador útil para o esquema do Dorival. O Martínez, ele é um jogador que entrega muito mais do que o Rato. Ele entrega utilidade, mas ele entrega também muito mais qualidade do que o Rato. Então, nesse sentido, na minha opinião, acho que o São Paulo tem que correr sim, tem que aceitar essa proposta, gente. Não é nada demais, não é muito, tá? Não é realmente um valor muito alto por esse jogador, mas não pode pentear muito, porque já tá irritando o pessoal ali de Minas Gerais. Você pode falar o que quiser o pessoal do Coelhão aí e tal, mas eles estão na dele, tá? Eles têm legitimidade em ficarem irritados aí com a insistência do São Paulo de manter a mesma proposta. Estão desde quinta-feira falando a mesma coisa. São Paulo oferece 500 mil. Mais um jogador, a América fala, assim não tem negociação. E o São Paulo insiste. Assim não tem negociação. O São Paulo insiste. Assim não tem negociação. E o São Paulo insiste. Pelo amor de Deus, São Paulo. Facilita as coisas aí, né? Vamos lá? O Martínez, de fato, pode ser, em teoria, né? Um belo reforço para o Tricolor, para a disputa da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, enfim, todas as competições do Tricolor em 2024. Tá bom, gente? É isso.